Fala, futuro concursado! Então, saiu o vídeo tão esperado. Hoje eu vou falar como foi a minha preparação para o concurso da PRF, por que eu escolhi, algumas dicas que me fizeram ser aprovado aí com 6 meses de estudo. Então, se você já gostou desse tema, já deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal para que ele possa continuar crescendo e vamos juntos para esse vídeo que eu tenho certeza que vai ajudar você. Então, pessoal, hoje eu vou falar para vocês como foi a minha preparação para esse concurso da Polícia Rodoviária Federal, um concurso aí que foi bastante concorrido, muitas pessoas aí se inscreveram para esse concurso, mais de 120 mil inscrições, e hoje eu quero falar para vocês como foi a minha preparação e aquelas dicas, né? Vou dar algumas dicas para vocês que podem te ajudar também nessa caminhada aí em busca da aprovação. Primeiro, pessoal, antes de falar como foi efetivamente a minha preparação, eu preciso contar para vocês, antes que venha alguma crítica aí, pô, Matheus, tu estudou apenas 6 meses, preciso contar rapidamente, resumidamente, a minha história para concursos públicos. Eu fiz o concurso em 2013 do Tribunal de Justiça do Amazonas. Na época eu fiquei em 15º lugar no cargo de técnico judiciário, lá especialidade TI, porém só nomearam até o 12º lugar. Em 2014 eu fiz o Ministério Público do Estado do Amazonas, também na área agora de programador, eu sou formado na área de TI, e eu fiquei em 6º lugar e nomearam até o 3º colocado. Então, pessoal, a partir de 2015 eu pensei em fazer concursos de outras áreas, não mais na área de TI. Foi quando eu fiz o concurso do INSS, né? Também bati na trave, ali fiquei na posição 70 e pouco, e nomearam só 17, 18 pessoas, mais ou menos. Foi quando em 2016 saiu também o concurso do TRT-11, Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, e eu já trabalhava na iniciativa privada o dia todo, muito cansaço. Resolvi focar ali durante 4 meses na minha área de programação, de programador, e fui aprovado em 1º lugar no cargo de técnico judiciário, especialidade TI. Quando eu entrei no TRT, pessoal, eu achei que já era tudo para mim, mas eu comecei a perceber que eu poderia ir mais longe. Foi quando eu me preparei, né, me organizei para voltar a estudar em 2018. Iniciei meus estudos para a Receita Federal e estudei durante 6 meses e o concurso não saía. Foi quando, né, saiu aquela notícia de que iria sair o edital da Polícia Rodoviária Federal. Então, mais ou menos ali em julho e agosto, eu comecei a me organizar para fazer o concurso da PRF. Então, mais ou menos de agosto para setembro, iniciei os meus estudos. E a partir dali, né, praticamente foram 5 a 6 meses até a prova que eu fui aprovado no cargo de PRF no estado do Amazonas, né, um concurso aí regionalizado, que foi o concurso de 2019, tá? Mas aí eu concorri nas vagas do Amazonas e fui aprovado aqui mesmo no meu estado, beleza? E hoje eu quero compartilhar com vocês algumas dicas, tá, de como foi a minha preparação nesses 6 meses, para que vocês possam também aproveitar e, quem sabe, pegar alguma dessas dicas para vocês, beleza, gente? Então, olha só. Como eu falei, eu era servidor já do TRT-11, eu tinha sido nomeado em 2017 e eu trabalhava até mais ou menos às 14 horas lá no tribunal. Quando eu comecei a minha preparação ali para a PRF especificamente, eu saía do tribunal, chegava em casa mais ou menos umas 16 horas da tarde, né? E ali eu fazia um lanche e começava os meus estudos. Eu procurava estudar entre média de 3 a 4 horas por dia, né? Líquidas. Então, o que eu fazia? Eu preparava um lanche, usava meu cronômetro, fiz um ciclo de estudos ali, um plano de estudos que eu consegui estudar em média 4 horas por dia. Então isso me ajudava bastante porque eu era uma pessoa organizada. Então olha só, a primeira coisa que eu falo para vocês, eu estudei por PDFs, pessoal. Como o concurso já estava para sair, eu não podia perder muito tempo assistindo videoaulas, né? Então assim, eu não critico quem assiste videoaula, cada um tem uma forma de estudar, tá? Isso daí não é unânime, mas eu comprei um pacote de um curso online e eu usava os PDFs. Eu fazia pequenos materiais meus, grifos, enfim, e utilizava, dava a prioridade para os PDFs. Exceção direito penal e processo penal, como eram disciplinas que eu nunca tinha estudado, pessoal, então eu recorri a videoaulas, né? E algumas videoaulas me ajudaram bastante, como as aulas do Alfacom. Eu assisti as aulas do Evandro Guedes, a aula do Rodrigo Sendic lá de processo penal, e me ajudou muito nisso, porque eu não entendia, não conseguia compreender pelos PDFs lá do Estratégia de Concurso, mas depois eu voltei a estudar pelos PDFs para continuar os meus estudos. Então eu dei prioridade para os estudos do PDF. Eu tinha pouco tempo, então eu precisava correr um pouquinho mais e eu tinha facilidade de entender os PDFs, com isso me ajudou bastante na minha preparação, beleza? Segundo, como eu falei, videoaulas só em direito penal e processo penal, que foram as disciplinas que eu tinha dificuldade. Então uma dica que eu dou para você, não é que você não pode assistir videoaula, é muito importante, tem gente que só consegue estudar, por exemplo, assistindo videoaula, mas eu preferi estudar os PDFs e dava prioridade
para as videoaulas das disciplinas que eu tinha dificuldade de entender só lendo PDF. Então, é um bizu que eu passo para você aí. Talvez focar mais nas videoaulas das disciplinas que você tem mais dificuldade, né? E aí aproveitar um pouco mais o dinamismo do PDF em detrimento ali das videoaulas, tranquilo? Terceira coisa, eu preparei o meu próprio material. Como assim, Matheus? Eu não fazia aquela leitura seca do PDF. Eu fazia um estudo ativo, né? Ou seja, eu li os PDFs, além de grifar, eu também preparava um próprio material. Eu posso gravar um outro vídeo também falando um pouco sobre meus resumos, sobre meus mapas mentais, mas, gente, me ajudava muito, porque quando eu li os PDFs, eu procurava extrair aquelas informações que eu percebia que caíam mais nas questões. Então, o meu material era preparado com as informações principais que eu lia naqueles PDFs, que eu via nas resoluções de questões, as questões de fixação, né, e naquelas outras questões que eu utilizava realmente para compreender o conteúdo. Então eu preparei o meu material. Quando eu via alguma questão interessante, alguma coisa que eu não tinha lido no PDF, eu ia e complementava o meu material, né? Então, ao final ali de mais ou menos 4 meses, 5 meses, eu tinha um material bom que eu mesmo tinha preparado e eu utilizava o meu próprio material para revisar e também para complementar com outras informações que eu ia vendo ao longo do caminho, seja em simulados, seja em questões, enfim. Quarta dica aí, pessoal, que eu utilizei também na minha preparação. Com o edital aberto, eu foquei muito em simulados, tá? Eu foquei muito em simulados, então eu fechei um pacote, né? Eu tô até aqui com a camisa do Projeto Missão, tá? Os caras não estão me patrocinando, eu ganhei essa camisa por ter sido aluno lá do Projeto Missão, mas eu sempre indico, tá? Porque eu fiz e me ajudou muito. Eu comecei meus primeiros simulados ali fazendo 50 pontos, né? E quando eu cheguei ali já no final, naquele último simulado antes da prova, eu tinha feito 91 pontos, que foi exatamente a minha nota na Polícia Rodoviária Federal. Então, olha só, existe o tempo certo para você fazer simulados. E eu dou essa indicação para você, que você está estudando, tá? Já pegou ali pelo menos 50% do edital, eu acredito que vale a pena agora você fechar um pacote, tá? Não é só o Projeto Missão, existem outros aí outros no mercado, tá bom? Eu indico esse porque eu fiz, tá? Não conheço os outros, mas eu tenho amigos que fizeram Projeto Caveira, que fizeram os próprios simulados do Estratégia, do GRAM, enfim. O importante é que você faça simulados, porque o simulado ele vai ser um reflexo de como você vai se sair na sua prova. Então eu consegui ali aprender com os meus erros, eu li os comentários dos professores e aquilo ali foi fazendo que eu ganhasse uma carga maior de conhecimento, né, uma carga maior de preparação para chegar em condições lá de ser aprovado. E acima de tudo eliminar todo o medo, né, de chegar na hora da prova e ficar assim, colar as placas, né, tipo assim, cara, e agora? Eu tenho a prova para fazer. Mas eu já estava acostumado, então todo domingo, depois do edital, eu fazia um simulado e aquilo ali me ajudava. Não só do Projeto Missão, mas eu fazia simulado do Estratégia, simulados que liberavam, por exemplo, eu lembro que fiz um Projeto Caveira, que foi liberado aí também, né, que não era pago, mas eu procurava sempre fazer simulados para que aquilo pudesse me aperfeiçoar para o dia da minha prova, tá? E me ajudou muito também. Quinta coisa, pessoal, na minha preparação, eu treinava para o TAF. Como assim, Matheus? Cara, se você vai fazer um concurso policial, você tem que treinar para o teste físico, cara. Eu vi muita gente sendo eliminada na barra, na corrida, principalmente aqui no Amazonas, que é muito quente, né? As pessoas eram eliminadas ali na corrida porque não suportavam o calor. Então, você tem que estar preparado. Vem treinando para a prova objetiva, para a discursiva, tá? Mas não deixe de se preparar para o teste físico. Eu, por exemplo, cada 3 vezes na semana eu estava treinando. Como era o meu treino? Eu praticamente não tinha personal, não tinha academia, não tinha nada disso. O que eu fazia? Eu simplesmente saía de casa, ia para uma praça, um local aqui que o pessoal caminha, o pessoal corre, e lá tem alguns equipamentos, né, alguns aparelhos. E eu fazia barra, fazia corrida, treinava por salto, né, então eu levava alguns amigos para correr comigo. O importante é que eu treinava não para deixar lá somente quando saísse o edital do TAF, somente depois que eu fosse aprovado, porque eu sabia naquele momento que eu precisava me preparar com antecedência. O maior erro de muitas pessoas que se preparam para carreiras policiais é não se preparar para o teste físico em conjunto. Matheus, mas eu nem passei na prova objetiva. Cara, não interessa, você tem que ter fé de que você já vai ser aprovado, e eu já falava isso. Eu falava, cara, eu vou treinar para o teste físico porque eu sei que eu vou ser aprovado na prova objetiva, tá? Isso daí não era orgulho, tá? Mas era simplesmente eu ter uma fé, eu acreditar que eu seria aprovado, e quando eu fosse aprovado, eu já precisava estar preparado para o teste físico.
Então não deixe para a última hora, beleza? E aí eu já falo também uma sexta dica aí para vocês, pessoal. Redação. Se prepare para a prova discursiva. Tem muitas pessoas que também deixam a desejar, não se preparam para a prova discursiva e acabam muitas das vezes se perdendo no tempo. Porque eu vi pessoas sendo eliminadas também porque foram bem na prova objetiva, mas na prova discursiva não atingiram o mínimo e foram eliminadas. Tinha pessoas aí no meu concurso que tinha inclusive notas para ser o primeiro lugar, né, naquela prova objetiva e discursiva, porém não atingiu a nota mínima na discursiva e foi eliminado. Então se prepare, faça um curso de redação com correção, tá? Existem alguns projetos aí. Matheus, como que você fez, Matheus? Bom, eu não paguei um curso específico. Eu assisti algumas aulas da Janaína Arruda, na época ela estava na Alfacom, e aqueles bizu que ela dava, aqueles conectivos, como iniciar uma redação, algumas palavras que faziam coesão, entre outras, eu utilizava muito. Então, praticamente, a minha redação era uma cópia do que ela fazia. Eu simplesmente começava a colocar aqueles assuntos ali, ela colocava alguns temas, ela colocava alguns temas para que nós pudéssemos fazer as redações e aquilo ali, me ajudava demais, porque eu olhava depois o espelho da redação dela e eu aprendia muito com aquilo. Eu nunca pedi para alguém corrigir uma redação minha, mas foi um risco que eu corri. Graças a Deus deu tudo certo, consegui atingir uma nota legal na discursiva também, que me fez com que eu fosse aprovado. Mas eu não indico você simplesmente estudar assim na doida. É importante que você faça, de repente, um curso de redação. Existem muitos aí na internet que você pode conseguir, inclusive com correção, tá bom? Sétima coisa, resolvia questões do CESP. Pessoal, eu foquei em questões do CESP na minha preparação, não fazia questões de outras bancas, vez ou outra só, mas a prioridade era CESP. Por quê? Eu precisava compreender, eu precisava entender a forma que a banca cobrava. Então eu respirava questões do CESP. Enquanto muitas pessoas não gostam daquela banca, cara, eu simplesmente aprendi a amar, porque seria a banca que ia fazer com que eu realizasse o meu sonho. Então eu focava somente em questões do CESP. Seja do que concursos, que era a plataforma que eu usava, seja dos PDFs do Estratégia, a minha prioridade era questões do CESP. Eu respirava aquelas questões. Os simulados, eu só fazia simulados que tinham aquela metodologia, uma errada, anula uma certa, porque eu queria estar acostumado àquela forma. Pessoal, se você está se preparando para um concurso público, você tem que ter o entendimento, você tem que ter a noção, tá, de que aquilo é uma estratégia. Você precisa se preparar para uma prova, não somente sentar a bunda na cadeira e estudar, como muita gente fala, mas você precisa ter estratégia de prova, saber como que a banca gosta de cobrar, os principais assuntos que ela gosta de cobrar. Então a minha estratégia nessa preparação foi isso, focar nas questões da banca organizadora. Eu aprendi a eliminar aquele medo da banca, aquele receio de uma errada numa certa, e para vocês terem uma ideia, no final da minha preparação, gente, eu já nem conseguia fazer outro tipo de questões, eu só conseguia fazer questões da banca CESP, beleza? Olha só, oitava coisa aqui que eu falo, inclusive eu escrevi aqui, respirava o concurso, me motivava com vídeos. Toda vez, pessoal, que eu estava desanimado, que eu estava ficando cansado do concurso, eu sempre assistia vídeos no YouTube, seja de abordagens da PRF, seja de muitas informações que passavam ali do concurso, sabe, de como estudar para o concurso da PRF, como treinar para o TAF, enfim, eu procurava respirar o ambiente do concurso, sabe? Aquilo ali me fazia bem, porque eu voltava a ficar motivado, eu voltava simplesmente sentar ali e dar o meu melhor. Então, cara, se você está estudando para um concurso, você tem que se motivar, você tem que ter vídeos, ver vídeos, ver o meu Instagram lá, eu já faço aqui já um comercial, @PRF Matheus Santos, lá sempre dando alguma palavra motivacional, algumas imagens também, escrevendo alguns textos motivacionais. Eu procurava me motivar, pessoal, para que eu ficasse toda vez, sabe, lá em alta, com energia, com gás para estudar para o concurso público. Então, vez ou outra eu ficava, quando era noite, assim, que eu cansava um pouquinho, que me dava sono, inclusive já aqui, ó, você que ainda não assistiu o meu vídeo, 10 dicas de como vencer o sono, está aqui pelo card, eu vou deixar aqui na descrição também para que você possa assistir. No momento que eu estava com sono, eu estava ali desmotivado, cansado, eu assistia também vídeos, tá, motivacionais, de abordagens, a PRF prendendo drogas, enfim, das áreas de atuação, porque aquilo ali me fazia, sabe, ficar com energia, com gás para estudar para o meu concurso, beleza, pessoal? E uma última dica aqui, pessoal, essa daqui, para mim, é uma das mais importantes, pessoal. Acredite no seu potencial, cara. Eu nunca duvidei que eu seria aprovado, tá? Matheus, isso é orgulho, isso é você se achar, não, cara. Eu simplesmente tinha fé e eu estava focado no meu objetivo. Eu acreditava que só dependia de mim. Eu via as outras pessoas, outros depoimentos falando,
cara, eu fui aprovado assim. Eu falei, cara, um dia eu vou gravar um vídeo, um dia eu vou falar que eu fui aprovado, gente. Então, se eu tô aqui, pá, estudei em escola pública, tá? Depois eu fui para a universidade pública, desisti porque eu tinha que trabalhar, fui fazer um curso tecnólogo, me formei numa graduação tecnólogo, né, de tecnologia para que eu pudesse ter o diploma de ensino superior para tomar posse no meu cargo, mas eu acreditei em mim, cara. Eu tive problemas financeiros, tive problemas familiares, mas nada disso me derrubou, pessoal, porque eu estava focado, eu acreditava que só dependia de mim para ser aprovado nesse concurso. Então, gente, eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas eu precisava falar isso para vocês, de como é que foi essa minha preparação. Foi um resumo. Eu vou ainda gravar outros vídeos ainda falando especificamente dos meus métodos de revisões, dos meus resumos. E eu espero que vocês possam me ajudar. Compartilhe esse vídeo com aqueles concurseiros que estão estudando, que estão nessa batalha para o concurso. Se eu conseguir, né, e você também vai conseguir. Eu vim de escola pública, eu vim de faculdade pública que eu não consegui terminar, fiz curso tecnólogo para que eu pudesse ter o diploma para ser aprovado no concurso público, e eu tenho certeza que você vai conseguir também. Então me siga lá no Instagram, @PRFMatheusSantos, tá bom? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, comente aqui o que você tem feito na sua preparação, se você deseja também ser um policial rodoviário federal, assim como eu consegui me tornar um. Comente aqui nesse vídeo, tá bom? E vamos ajudar o canal a crescer. Compartilhe, se inscreva e deixe o seu like. Beleza, gente? Um grande abraço a todos. Que Deus abençoe você. Força, foco e muita fé para vocês.